Vamos acelerar os passos. Qualquer um gostaria de estar aqui nessa mesa, fidalga e bonita, e também falar para uma plateia consistente, muito amparada na produção geográfica contemporânea. Agradeço imensamente a todos os organizadores por me darem essa oportunidade. Eu faço parte, não está no meu currículo lá, esse cabeçalho está desatualizado, nem sou vice-diretor mais do IES, eu sou conselheiro da Dilma agora. De um grupo Geografia e Literatura. Há várias pessoas aqui nesse auditório desse grupo. É um grupo quente, ágil, animado e terno. E por essa perspectiva, eu vou fazer uma fala muito rápida. Eu fiz um bom investimento na preparação, mas as ideias não vão corresponder aos fatos. Aqui, possivelmente, eu não vou colocar tudo que eu me preparei, o conteúdo que me preparei, e não tem problema nenhum. Eu vou falar para vocês, a partir do encontro em Geografia e Literatura, e chamando a atenção para combater a visibilidade, notadamente burocrática, formal, muito arrastada pelo ligeirismo da pós-graduação e que pode eventualmente e frequentemente perde a capacidade de dramatizar a experiência. Eu estou chamando aqui de visibilidades literárias a dramaticidade da existência nos espaços contemporâneos. E há um pressuposto talhado pelos membros do grupo, o Eduardo, a Carol Bush, todos estão aqui, que é mais ou menos o seguinte: o encontro antigo, o Oswaldo Amorim diz que ele é bem antigo, entre geografia e literatura, talvez nos ensine um elemento central da experiência humana, que é a batalha da vida, diária da vida, logo uma batalha de ideias e, de maneira central, uma batalha de linguagem. O ato de dizer o mundo, de representar as coisas, de narrar, é parte essencial da condição humana, daquilo que eu sou, daquilo que eu vejo, da atenção com o que eu faço, com aquilo que escuto, da deliberação com a minha palavra que chega a outra. Nesse sentido, o dizer, o narrar, alheio à experiência humana, a burocratização da visibilidade é uma forma exuberante de alhear o indivíduo de si mesmo. Trazendo isso para a geografia, só pontuar, a geografia no começo e no fim, um dizer. A geografia é um modo de dizer o mundo. Ela se constitui numa narratividade relativamente complexa, com mapas, os croquis, as tabelas, os argumentos, as teorias, os conceitos, e tudo que vem de sua tradição de ciência sistemática e de tudo que lhe permite dizer o mundo a partir do geógrafo. A batalha da vida é uma batalha da linguagem. A geografia, enquanto narrativa, diz o mundo e participa da batalha da ideia. Talvez mereça e exija contextualizar. As pessoas que estudam as narratividades contemporâneas, incluindo os campos científicos, vão dizer que vive-se um período das intensas redes. O professor Rúlio acabou de dissertar sobre isso de maneira
brilhante e legível. Dos intensos fluxos, vive-se a chuva e o dilúvio de informações e de imagens. De maneira que vivemos um mundo ruidoso, prosaico, cuja a rotatividade e a aceleração dos signos perturbam, amealha, às vezes sequestra a percepção, a sensibilidade, cria pânicos, deixa as pessoas atônitas. Vale perguntar que signos são esses, quais são as narratividades que se esposam no espaço contemporâneo. O escritor Cristóvão Dias, um escritor contemporâneo que passou pela universidade, ele diz o seguinte: nunca a palavra escrita teve tanta força na sociabilidade. O professor Rúlio acabou de dizer, vive-se o período da medialização do indivíduo. Cada indivíduo é forçado a constituir a sua própria mídia, a fazer a sua própria página, a vender a sua própria imagem. Nunca a palavra escrita teve tanta força na sociabilidade humana, mas a sociabilidade humana está envenenada, porque são signos que carregam símbolos e que carregam representações de diferentes e disparatadas ordens, visões e filosofias. Por exemplo, um grande desafio para quem é pai é como proteger as crianças dessa chuva disparatada de signos e de informação de toda a ordem. Pornográfico, consumista, narcísico, chamando da violência para o combate. Vídeo o que desdobrou do pleito eleitoral agora. O nosso amigo Oswaldo Amorim, pensei que eu fosse encontrá-lo aqui, ele está mais vagar, está cuidando dos netos. Ele, no livro do texto, no texto que ele fez do livro da Cosel, ele vai dizer que nós somos sucedâneos de novas sensibilidades geográficas. Esse desenho da geografia brasileira de produzir novas sensibilidades geográficas, novos modos de investigar, novos temas, novos encontros paradigmáticos, inclui certamente o encontro aceito com a arte em geral e com a literatura. Alguém que quiser fazer uma tese de doutoramento é possível, e rastrear o que se faz no Brasil em geografia e arte, vai ter que suar um pouco. Há um conjunto enorme de trabalho envolvendo cinema, pintura, literatura, teatro e de toda ordem. Eu estou devendo para mim um trabalho entre geografia e pintura a partir da pintura de Cyril Franco, que é do meu estado. Tomara como orientando meu pague a conta. Ainda que estamos no curso de nova sensibilidade geográfica, a força que a pós-graduação tem, a vigilância invisível que a pós-graduação constitui, atinge diretamente o texto geográfico. Tem gente que diz, eu só vou dizer o que as pessoas dizem, não é um dito meu, que os textos tendem a serem padronizados, serializados, burocratizados. Ou seja, na força da vigilância invisível que acomete a pós-graduação, cria-se uma textualidade burocratizada. A meu ver, a ligação com a literatura pode nos ajudar a enfrentar o formalismo burocrático. Olha, e não vai dar tempo de eu explanar um pouco, mas como ele ocorre? O aluno muito jovem, endereçado no campo,
O que lhe aponta é qual é a maneira mais estratégica de eu fazer um texto para ser aceito. Nesse sentido, ele burocratiza, ele padroniza, ele perde o repertório de criar. A literatura, a meu ver, ela ajuda a dramatizar a experiência humana. Aquele que escreve conto, poesia, crônica, a narratividade literária, ela necessariamente aglutina a experiência, a imaginação. O Cristóvão Teles tem uma frase maravilhosa: o escritor não pode ter medo de colocar os pés no chão. O escritor coloca o pé no chão. Ele precisa dizer a vida na sua sutileza, nos seus meandros, em seus labirintos, na sua dramaticidade. Mas ele faz com a imaginação no céu, na lua, solta, livre. Isso permite o Oswaldo Amorim, que nos ensina isso também, potencializar a imaginação geográfica. Se colocar contra a externalização do sujeito geólogo que faz o seu texto. Combater a externalização de si, a cisão de si no seu próprio texto. Esse grupo aqui da Geografia e Tecnologia tem feito um trabalho muito interessante, e um dos conceitos chave é o conceito de experiência. Quem não cuida de ter um olhar atento pode imaginar que a experiência é só o dado formal. A experiência no campo da literatura é o repertório mediante o qual o escritor escreve. Ele só pode dizer as coisas do mundo, inventar as histórias, os enredos, e adentrando intensamente em si. O adentramento, a matéria-prima do escritor é o seu íntimo, é o que tem na memória, ou que às vezes tem no inconsciente. Hora ou outra, ele escreve algo que necessita que o leitor o clareia, porque ele disse algo dentro de si que ele mesmo não sabia, porque está presente também o elemento inconsciente, está presente o íntimo. O olhar literário é um olhar fundo na subjetividade humana. Lacan tem a famosa frase: quem escreve mobiliza a subjetividade inteira. O Drummond tem a frase famosa: escrever é fatal. Quem começa a escrever diário, quem começa a escrever carta ou e-mail, marca a vida, porque a escrita organiza o pensamento. E ela coloca para fora o nosso grau narcísico também, o empreendimento narcísico no bom sentido. Nós queremos que aquele que lê a nossa carta, o nosso texto, entenda e a goste. Alguns dizem, essa é uma ambiguidade trágica. Escrevemos sempre para o outro, querendo agradá-lo, querendo lhe convencer de que o nosso dizer o mundo é correto e certo. Nesse sentido, a experiência é um modo de mergulhar intensamente no tempo. O mundo ele não está apenas fora, com as suas máquinas de guerras, com as suas estratégias das grandes corporações, com os veículos e os navios. O mundo mora dentro do sujeito. Eu defendo, o nosso grupo coloca isso como prática, eu defendo uma militância estilística. Eu imagino que a aproximação, ao chegar aqui, você fala, eu defendo que nós temos que colocar como labor pedagógico da formação dos alunos o exercício
de escrever diariamente. Eu defendo que nós precisamos de aproximar a escrita e a leitura. A leitura do texto precisa de produzir o texto da leitura. Essa aproximação, ela é exigente. Ela obriga o leitor a ter uma atenção radical com o que lê e com o que vê. Ao colocar na ordem da produção geográfica o desafio do dizer e se aproximar da literatura, significa aproximar o quanto possível o mundo do conceito com o mundo da experiência. O texto seria também a fala, existe para o encontro. Os literatos, alguns pactuam de maneira mais suave com o leitor, outros não fazem, como a Hilda Rich, ela não tem pacto permissível com o leitor. Ela exige que o leitor recobre-se, atue, trabalhe para entendê-la, nos dá lições de sabedoria. O Vieira-Couto ensina que a experiência humana e a experiência de escrever se dá na condição de sermos nós mesmos sendo atravessados pelo mundo inteiro. A Clarice Lispector diz: como é difícil ser eu mesmo e ter que encontrar um outro sendo um próprio enigma, embora estar vivo é um luxo. A Clarice vai dizer: estamos lançados no mar do tempo. Eu não sei o que eu faço com tudo que aconteceu comigo. E tudo que aconteceu comigo é a matéria-prima da minha ação. O que eu posso fazer é interrogar. No plano filosófico, dramatizar a experiência e o conceito no texto é não subjugar a sua própria vida e o seu próprio pensamento ao dizeres alheio. Dizer o real geograficamente calca-se na irredutibilidade do sujeito. Aquele que escreve, escreve só, mergulhado e dialogando com a cultura. O indivíduo é tragicamente intransferível. Por isso que os nossos alunos e nós mesmos sofremos bastante, tendo todas as castrações como vão escrever. Mas é a única possibilidade de encontrar, é a única possibilidade de ser autônomo. É enfrentar esse grau trágico de ser eu mesmo, eu, a caneta e meu texto. Então, eu mesmo e o meu texto e um poema de amor para vocês. Eu, na verdade, queria começar agradecendo ao UESC, sobretudo na figura da professora Jaqueline e da professora Lourdes, que nos receberam e que colaboraram tanto e tomaram a iniciativa de organização do evento, trazer o evento para cá, né, junto conosco. Queria agradecer a acolhida aqui em Ilhéus, aqui na universidade, né? E agradecer ao próprio grupo pela oportunidade de estar aqui falando nesse evento com o qual eu tenho tanto carinho, né? A nossa mesa se chama Possibilidades entre Arte e Geografia. Então, o meu objetivo hoje é realizar um percurso pelas paisagens do trabalho operístico do Giacomo Puccini,
a partir das noções, uma breve discussão a partir da noção de paisagem sonora e da própria música enquanto componente compositora de paisagens. Bom, por que escolher paisagem? A escolha pela paisagem se deu porque a relação entre arte e ciência geográfica remonta exatamente ao surgimento da noção de paisagem. No mundo ocidental, sobretudo na Europa, até o século XV, início do século XVI, a pintura era ainda fortemente dominada e patrocinada pela igreja. As pinturas retratavam normalmente figuras do clero, santos, anjos ou membros da nobreza, com elementos naturais de plano de fundo. Esses elementos naturais tinham o objetivo único de equilibrar a composição do quadro. Então a gente tem aqui pinturas desse período, a primeira do pintor Giorgione e a segunda do Bellini. Então a gente vê as mulheres, as madonas, né, no meio, e o plano de fundo natural só para compor. Mas aos poucos a arte começa a ganhar a possibilidade de distanciamento da igreja, e eu vou fazer aqui um salto histórico, simplificar todo o processo que levou a isso, porque não é o que nos interessa no momento, né? E a gente leva a arte no iluminismo, sobretudo no iluminismo, que é um século conhecido pela valorização, pelo predomínio da razão, né? E que pôde, nesse momento do iluminismo, fazer uso das descobertas e desenvolvimento de instrumentos ópticos e da evolução da própria noção de perspectiva, e começa então a enfocar a representação de uma natureza delimitada, de um enquadramento da realidade, materializando o que se convencionou chamar de escola de arte da paisagem, sobretudo nas atuais Holanda, Alemanha e Itália, como está aqui na pintura do Bruegel, da Holanda, e na pintura dos dois alemães, né? Já no século XVIII. Então a paisagem surge na pintura como resultado da ruptura com a visão teológica medieval e ocupa lugar proeminente na geografia clássica que se desenvolve exatamente nesse período, com destaque para a geografia humboldtiana. Com herança, então, da estética naturalista, do romantismo, apresentando os aspectos visíveis e singulares de uma porção da natureza. Era essa a noção essencial de paisagem, né? Essa pequena introdução, então, que eu fiz sobre a noção de paisagem é uma demonstração da origem histórica conjunta da própria noção de paisagem com a geografia e a arte. Então, a geografia, na verdade, nasce já junto, atrelada, num certo sentido, à arte, né? O afastamento se dá depois por processos que também, né, de domínio da ciência positiva, mas que também não vão ser objeto de discussão nesse momento. Eu acredito que é muito limitada a concepção da paisagem apenas como enquadramento, ou da paisagem enquanto representação, mesmo que simbólica, da natureza, e, sobretudo, da imposição do limite da visão enquanto sentido norteador de apreensão da paisagem. A gente precisa ultrapassar a visão. O homem é natureza. A natureza emerge enquanto fenômeno a partir da experiência humana, fazendo-se parte dela. Cada indivíduo, enquanto ser, interpreta, identifica e sente a partir de suas experiências de mundo. Eu trouxe Simmel para me ajudar, né, dizer que a paisagem, enquanto mediação do homem com a natureza, leva-nos à compreensão do sentido de mundo. Por quê? Pode ser tratada como a ligação e a expressão do indivíduo com a sua própria vivência. Adriana Serrão também ajuda, dizendo que o homem teve necessidade de estabelecer limites para dar sentido ao mundo. Ou seja, a autora deriva a paisagem do encontro do indivíduo com o mundo da experiência. Ela é fruto, então, da primeira expressão do ser no mundo. Então, a paisagem é fusão de diferentes perspectivas, é natureza e cultura, é ambiente e percepção, é objetiva e subjetiva, é funcional e estética. É o esforço da imaginação que tem que agregar as possibilidades todas num só sentido de paisagem. Ela não existe por si só, mas é parte do ambiente, é passado, presente,
carrega as perspectivas de futuro, é organização espacial, é beleza, é feiura, mas ela não é nada disso isoladamente. Ela só se torna paisagem à medida que a percepção e a imaginação concatenam os sentidos e as características do visível e do não visível. Marândula Júnior, na conferência ministrada esse ano ainda no Seminário Internacional Questões Contemporâneas sobre Paisagem, coloca que é pela paisagem, inicialmente, que nos relacionamos com lugares. E é por paisagens que nos deslocamos. Antes do lugar vem a paisagem, mais original e constitutiva, antipredicativa. A paisagem é o tecido originário da nossa existência enquanto